Nós estamos em um local chamado Jardim da Tumba. Este local era a residência de José de Arimateia. José de Arimateia é aquele que na Bíblia pediu o corpo de Jesus para poder enterrar. E onde é que ele enterrou? Numa tumba que era dele. Aqui nós estamos na casa, aqui existe a tumba de José de Arimateia, onde provavelmente Jesus passou 3 dias lá, porque ele já não está mais lá. Você vai ver, está vazio, ele ressuscitou. Lembra que os romanos dominavam a terra aqui na época de Jesus. Foram muitas pessoas crucificadas. Quando Jesus foi crucificado aqui no Calvário, para muitos habitantes de Jerusalém, era mais outra crucificação que eles nasceram crescendo e vendo isso acontecer aqui em Jerusalém. Bem, os romanos não crucificavam as pessoas em lugares altos, que era para todo mundo passar e ver a pessoa crucificada. Então, qualquer movimento, qualquer ameaça de golpe contra o regime romano, eles crucificavam. Bem, nos filmes, nos livros, eles mostram Jesus e os 2 ladrões crucificados lá em cima de uma montanha, de um lugar alto, né? Isso não era bem o que os romanos faziam. Os romanos nunca crucificavam ninguém mais alto do que onde que estava o batalhão dos soldados, porque senão ia mostrar que aquele que estava lá em cima crucificado era superior a eles. Essa era a mentalidade que eles tinham naquela época. Gente, eu tô aqui mais uma vez no Jardim da Tumba. Esse aqui é o local onde Jesus usou por 3 dias, porque graças a Deus ele ressuscitou, está entre nós. O impossível aconteceu aqui, né? O impossível aconteceu aqui, então quer dizer que o impossível que você está passando aí na sua casa pode acontecer com você também. Então é um lugar maravilhoso, um lugar mágico, de energia incrível, de energia ímpar, como todos que nós passamos aqui, mas aqui é mais forte, é real, porque ele se foi e ele está entre nós. Isso não é mágico, não é maravilhoso? Nada, nem um osso, nem um pano, nada, nem um túmulo. Não tem nada, sabe por quê? Porque ele vive, está vazio. Porque ele vive entre nós. A gente está entrando na cidade velha de Jerusalém e aqui pro tanque de Betesda, onde Jesus fez alguns dos seus milagres. O que acontece aqui, gente? Aqui é um bairro árabe, né? Que tem 4 bairros aqui dentro, como eu falei ontem. E não pode mostrar as pernas e nem os óculos, nem os alcinhas. Então eu trouxe um lenço, como eu tô de short, ó. Eu cobri as pernas com o lenço. E isso é mais uma curiosidade pra vocês aqui. É uma curiosidade pra vocês. A Mila, sempre eu falo pra ela que quando ela nasceu, a gente não tinha dinheiro pra comprar o berço, essas coisas, né? Então primeiro a gente comprou o bercinho. Depois não tinha dinheiro pra comprar o colchão. Então ela dormia num pelego desse aqui, era o colchão dela, ó. Só que era vermelho. Era do avô, bisavô dela, né? Coisa do pai dela. E aí a gente ainda inteirava os cantinhos com lençol, com um pedacinho de roupa, né? Porque não dava o colchãozinho todo, né? Aí depois até que a gente arrumou dinheiro pra comprar o colchãozinho pra ela, sabe? Aí eu vi o peleguinho aqui e falei, Mila, é o colchão que você dormiu aqui, o primeirinho. Então é assim. E o que existia aqui era um reservatório de água. Porque não tinha água encanada, gente. 2000 anos atrás não tinha o serviço de água na torneira dentro de casa. Existiam reservatórios de água, com diferentes piscinas de água. Por que diferentes? Porque tinha água que era só para lavar roupa. Tinha água que era para cozinhar. Tinha água que era para beber. Tinha que ser muito limpinha, ninguém podia sujar. E tinha água que era para curar. Águas que curavam os doentes, leprosos, todo tipo de doença.
Em um dia de sábado, muito importante entender, em um dia de sábado, que todas as aldeias ao redor de Jerusalém e toda Jerusalém no dia de sábado para os seus trabalhos, o que eles fazem? Eles vêm para o reservatório natural. Se vocês, principalmente quem é um pouco mais do Nordeste ou os mais antigos, vão lembrar que tinham as lavadeiras, que ia na beira do rio, de sábado, bater a roupa, recolher a roupa e aproveitar para pôr o assunto em dia, bater papo, os amigos iam se ver, trocar ideia, porque é um dia de descanso, sábado. Este é um lugar importante naquele momento da história para socializar. Quem está aqui andando e socializando e olhando as pessoas 2000 anos atrás? O Rabi da Galileia. Mora lá na Galileia, mas ele está em Jerusalém. Yoshua ben Yosef. Jesus, filho de José, ele está aqui há 2000 anos atrás, socializando, andando. E eis que ele percebe que tem muitos doentes à beira deste reservatório chamado piscina ou tanque de Betesda. Ele percebe que tem muitos doentes, leprosos, paralíticos, à beira do tanque. Porque naquele momento da história, a crença era que se porventura do céu viesse um anjo e movesse aquelas águas da cura, o primeiro a entrar seria curado. Então tinha muitos ao redor do tanque, esperando, porque é o primeiro que vai ser curado. E Jesus olha todos aqueles preparados e um pouco ali à parte, alguém deitado sobre um catre, uma madeira, coberta, talvez com um cobertorzinho ali, deitado, travado, torto, sujo, mal cheiroso, uma coisa que ninguém queria estar perto, porque há 38 anos ele estava naquela condição, há 38 anos, sem higiene pessoal, há 38 anos sem levantar para ir em algum banheiro. Há 38 anos a vida dele era ali, naquele captor. Na hora das suas necessidades, era ali. Na hora do seu xixi, era ali. 38 anos. Algo que as pessoas passavam longe. Mas Jesus não passa longe. Jesus chega perto dele. Na minha imaginação, Jesus fica olhando, observando e compreendendo que a condição dele não permite que ele fique assim. Jesus percebe. Mas mesmo assim Jesus indaga ele. Você não quer ser curado? Por que você não se esforça? Você não quer ser curado? E ele diz com toda a inocência e verdade: Senhor, não há ninguém que se disponha a me pegar, a me carregar e a me colocar como primeiro. Ninguém vai fazer isso, Senhor. Eu não tenho essa esperança. E nem vou ter essa ilusão. Eu sei que aqui está a minha vida e aqui vai terminar a minha vida. Jesus escuta aquilo. Olha para ele. Jesus não toca nele. Jesus não reza. Jesus não faz nada. Jesus pergunta: você gostaria de ser curado? Sim. Gostaria muito de ser curado. Mas é uma esperança que eu não tenho. Na minha imaginação, Jesus escuta aquelas palavras, olha para ele e Jesus toma uma decisão. E a decisão de Jesus é, imagino eu, com a voz de Jesus, a forma como ele vai falar, ela é tão estrondosa, ela é tão contundente, ela é uma ordem tão vigorosa que quem escuta não titubeia. O que Jesus diz? Levanta, levanta, pegue essa sua cama e ande. Mas deve ter feito isso de uma forma tão estrondosa que quem ouviu aquilo levantou, pegou a cama e andou, obedeceu. E quando começou a andar, Jesus diz mais: ei, se perguntarem para você quem te fez isto, não diga, vá, caminhe e não peques mais. 38 anos naquela situação. Uma voz poderosa te dá uma ordem. Você obedece.
levanta a cama, anda, melhor do que os outros. E vai, de repente a sua ficha começa a cair. De repente o paralítico começa a entender o milagre. Se alegra e começa a exultar aquela nova situação dele. E quando as pessoas que o conhecem perguntam: uau, uau, quem te fez isto? Foi ele. Jesus pediu para não dizer quem fez isso. Quem te fez isto? Foi ele. E o paralítico sano foi para o templo adorar a Deus, agradecer o milagre da vida dele. E ele foi visto pelos olhos de toda aquela gente que estava aqui como um pecador. Dia de sábado, Shabat, dia sagrado. Deus parou de trabalhar. Quem é ele para mandar o paralítico trabalhar? Curar? Sim. Trabalhar? Não. Curar, levante que está curado? Sim. Carregar a cama? Não. Este é o motivo pelo qual a população mais ortodoxa, mais religiosa, vai usar para acusar Jesus de ter ofendido e cometido um pecado mortal contra os mandamentos de Deus. Mandou trabalhar no sábado. Não podia. Podia curar, podia rezar, podia fazer tudo, mas carregar, mandar o sujeito trabalhar, não. Os sábios judeus que ao longo da história estudam este comportamento e toda a história de Jesus, eles vão entendendo as coisas. E eu escutei de um sábio judeu em São Paulo, há muitos anos atrás, na sinagoga, no serviço do Shabat, eu escutei algo que eu nunca imaginava escutar de um rabino dentro de uma sinagoga. Ele disse mais ou menos o seguinte: Yoshua, o rabi, com o poder que Deus lhe dera, ele curou. Mas o sujeito estava há 38 anos acometido daquela doença, daquele mal. Ele estava impregnado dele, aquele mal. Ele já estava conformado com aquele mal. Um dia ele é curado. Deus o cura. A partir dali, ele vai ser um novo homem. A partir dali, ele vai ver só as novas coisas. E ele vai esquecer das velhas. Por isso o Rabi Yoshua, para que ele não esquecesse das velhas, mandou ele carregar o leito dele. Carregue seu leito. Você estava vivendo uma vida difícil, você estava com seus negócios quebrados, você estava com a sua conta bloqueada, você estava com a sua família destroçada, Deus operou um grande milagre, você buscou, Deus te abençoou, tudo se restaurou maravilhosamente bem. Não esqueça quando você estava ruim, para sempre estar lembrando de Deus, porque Deus precisa estar cuidando de você mesmo depois de curado. Isso eu ouvi de um rabino numa sinagoga no serviço religioso. Jamais imaginava ouvir isso. Wonder
Nós estamos passando pela Via Dolorosa, acabamos de passar pela terceira e quarta estação, onde a terceira Jesus cai, né? E a quarta estação, ele olha para o lado e vê Maria, a mãe dele. Então vamos percorrer por todo esse caminho, que é um mercado árabe, aqui é um bairro árabe, e é isso aí, bem. Essa pedra aqui, gente, dizem, né, que é uma pedra, formato de uma mão, em que Jesus, carregando a cruz, colocou a mão para acabar o seu caminho. Se é verdade ou não, a gente não sabe, né? Mas todo mundo aqui fala isso. Acredito eu que por volta de umas 9, 10 horas da manhã, Jesus chegou aqui onde nós estamos. Naquele momento da história, que era uma pedreira, os romanos tiravam pedra para as construções, era uma pedreira. E naquele momento da história, o caminho de entrada para Jerusalém passava ao lado da pedreira. Então todos que chegavam ou saíam passavam pela pedreira. Então a pedreira era um lugar que todos viam. Os romanos trazem ele para o alto desta pedreira. Está lá em cima. O alto da pedreira está lá em cima. Vocês vão ter oportunidade de ver. Neste mosaico você vai ver o alto da pedreira. Lá. Olha lá a pedra. Olha a pedra aqui. Onde tem o banquinho, a escada. Lá em cima, 2000 anos atrás, depois de tudo que Jesus passou, eles vão colocar a cruz no chão, lá em cima da pedra, vocês vão ver a pedra. Vão pegar Jesus e vão deitar ele em cima da cruz. Vão abrir os braços dele e vão juntar os pés dele em cima da cruz, como se fosse uma cama. Os soldados, dois, virá com um prego mais ou menos desse tamanho. E esse soldado vai segurar o prego no centro da mão de Jesus, está deitado no chão. E o outro soldado, com uma grande marreta, vai dar uma única marretada em cima do prego. E esse prego vai entrar, vai transpassar a madeira e do outro lado eles dobram o prego. Aí vão na outra mão, coloca o prego, a ponta, o soldado desce a marreta, o prego desce, atravessa, vai para o outro lado. Jesus está vivo, sendo pregado. Depois ele junta os dois pés de Jesus, junta os dois pés, vira de lado, junta os dois pés, um em cima do outro, vira de lado, para que os tornozelos fiquem um sobre o outro. Aí eles pegam um prego maior, põe em cima do primeiro tornozelo, o outro vem com marreta e com um golpe só, muito forte, o prego entra por um tornozelo, passa pelo segundo tornozelo, entra na madeira e sai do outro lado. Eles viram a ponta. Com isso Jesus está pregado. Aí com corda eles levantam a cruz com Jesus pregado. Colocam a cruz dentro de um buraco para que ela não caia, para que ela fique firme. E era costume nesse momento da história, depois de levantado e pregado, vir com uma marreta e quebrar os joelhos, para que o corpo despencasse e em 1h30, 2 horas, viesse a óbito. Era o costume. Todos os crucificados sofriam esse processo. Jesus,
por razões desconhecidas e não registradas na história, não teve nenhum dos seus ossos quebrados. Ele ficou pregado na cruz, 10, 10 e meia, 11 horas da manhã, sol, calor, a noite toda apanhando, carne das costas pendurada para fora de tanto que ele levou chicotada. Coroa de espinho, com os espinhos sangrando, sem beber, sem comer, sem reclamar, sem xingar, sem gemer, mudo, pregos entrando pelos ossos do tornozelo. Consegue imaginar um prego entrando pelos ossos do seu tornozelo e você não dizer uma palavra? Mudo. 11 horas da manhã Jesus está pregado, os soldados em volta esperando ele vir a óbito. Como não quebrar os seus ossos? Ele está lá pendurado, se esvaindo em sangue, pendurado. Meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas da tarde, Jesus está lá pendurado, respirando. 4 horas da tarde, Jesus está pendurado, respirando. Ao lado dele, 2 salteadores que foram condenados à morte junto com ele. Esses salteadores, um deles não aguenta mais o sofrimento e reclama. E reclama bravo, revoltado, olhando para Jesus, ele diz: você que é o Rei dos Reis, você que é Filho de Deus, você que é o profeta de Israel, por que você não nos tira dessa situação? Por que temos que sofrer desta maneira? Jesus escuta e está quieto. O outro salteador levanta a cabeça, olha para o seu companheiro de crime e diz: cala a boca, você não sabe o que está falando. Você e eu merecemos isso. Ele não merece. Você está reclamando, mas você merece. Eu mereço. Ele não reclama de nada, não diz nada, mudo, quieto, e ele não merece. Cala a tua boca. É o único momento que Jesus vai dizer alguma coisa. Ele levanta a cabeça, olha para esse que disse o que disse e diz: ainda hoje você estará no paraíso comigo, com meu Pai. Ainda hoje você estará comigo. E ele salva aquele salteador. Em seguida, 4h30, quase 5 horas, Jesus levanta a cabeça para o céu e diz: Pai, perdoa-os, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E nós temos a ideia errada de que mataram Jesus. Não mataram Jesus, presta atenção no que ele fala. Pai, em ti entrego o meu espírito. Jesus foi a óbito quando ele quis. Não mataram Jesus. Jesus se deixou morrer. Em ti entrego o meu espírito. Tudo está consumado. E morreu. Quase 5 horas da tarde de uma sexta-feira. O que acontece? Perto de 5, 5h30 na sexta, o que acontece? Shabat. Começa o sábado, o dia do descanso. Não há tempo para fazer o serviço funerário. Tiram Jesus rapidamente da cruz. As mulheres, soldados, todo mundo foi embora. Acabou o show. Só ficam as mulheres. Tiram Jesus, a mãe de Jesus, a mãezinha dele. Tira o filho. Coloca ele envolto em uns panos. E coloca ele sobre esta pedra. Sobre esta pedra. Ali, chamada pedra morgue. A pedra do cadáver. Enrolam-no rapidamente. Está chegando o sábado, não pode trabalhar mais. Tudo rápido. Enrola rapidamente e o leva para uma gruta que está ali na frente. Em algum momento, José de Arimateia está vendo todo esse espetáculo. Eu, na minha imaginação, estou vendo José de Arimateia em lágrimas, sofrendo. E ele vai até Pôncio Pilatos e diz: Pôncio Pilatos, você sabe quem eu sou.
Você sabe do respeito que eu tenho para com Roma. Você sabe que eu sou cumpridor dos meus impostos. Você me conhece o meu caráter. Eu quero te pedir uma coisa, Pôncio Pilatos. Deixe eu tomar conta deste corpo. Pôncio Pilatos fala, ok, leva, seu. José de Arimateia vai pegar o corpo de Jesus e vai levar para um túmulo novo, lavrado na rocha. E lá ele vai fechar o túmulo e Jesus está sepultado. Passou o sábado, 5h30, 6 horas da tarde do sábado, começa o domingo, primeiro dia útil. Todo mundo volta às suas atividades. As mulheres de madrugadinha vão até o túmulo para cuidar do serviço funerário adequado conforme a lei judaica. Quando elas chegam no túmulo, elas se assustam, porque a pedra está caída e quebrada. E elas veem 2 anjos na porta, que elas não sabiam que eram 2 anjos. E os anjos perguntam para as mulheres, o que vocês vieram fazer aqui? Por um acaso vocês vieram procurar um morto em um lugar que só há vida? Vocês não vão encontrar morte aqui, aqui só tem vida. E elas entraram e todos esses lençóis, tudo isso daqui estava dobradinho, arrumadinho no cantinho. E Jesus não estava mais lá. Ele ressuscitou. Aqui atrás de mim, atrás daqueles adornos, embaixo tem a pedra, que 95% está comprovado que foi onde foi colocado o alto do Calvário, colocado a cruz de Jesus, esticadinho, após noite de flagelamento. Nenhuma lágrima foi em vão. Mas agora não precisamos mais chorar. O sangue de Jesus lavou seus pecados. Eles já não existem. Eles nunca existiram, porque você, como filho de Deus, sempre esteve salvo. Tem uma passagem bíblica que eu quero ler para vocês. Ela está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 1, que diz: ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas, que nem essas que vocês alguns compraram. Então, nardo, mirra. E elas foram para ungir o corpo de Jesus. Esta era a determinação delas, esta era a missão delas. Vamos agora ungir o corpo de Jesus. Ao raiar do primeiro dia da semana, elas caminharam até o sepulcro. Elas vieram até aqui. Mas no meio do caminho elas começaram a se questionar. Quem vai remover a pedra que está fechando a porta do sepulcro? Então, antes de chegar aqui, elas começaram a perguntar umas às outras: a pedra é muito grande, nós não temos força, nós não temos ninguém que nos ajude, a pedra é enorme, quem é que vai tirar a pedra do local? Versículo 4 fala aquilo que é o sentido do que nós estamos vivendo aqui. Contudo, ao se aproximarem do local, elas viram que aquela enorme pedra já havia sido removida da entrada. Rogério, o que tem a ver uma coisa com a outra? É justamente isso que nós fazemos na nossa vida inteira. Nós passamos a nossa vida inteira sempre nos questionando: como é que eu vou conseguir resolver esse problema? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou solucionar aquilo? Quantos de nós, e aí não precisa de piedade agora, mas quantos de nós perdemos horas e horas preocupados, angustiados,
nervosos, dias, meses, anos, e esquecemos que a pedra já foi removida. Aquelas mulheres, elas poderiam fazer, sabe o quê? Elas poderiam, no meio do caminho, ter dito: não adianta a gente ir, porque tem uma pedra. Vamos voltar e esperar alguém fazer por nós. Vamos voltar e esperar outra pessoa fazer. Vamos voltar e pedir para outro, delegar para outro. E sabe por que elas foram as primeiras que viram que Jesus havia ressuscitado? Porque elas tiveram coragem de, mesmo sem saber como, acreditar que iria acontecer. Tem que fazer sentido isso na vida de vocês. Tem que fazer sentido. Aqui, esse local, a gente tem que sair um pouco daquilo que é o racionalismo metódico e cartesiano, que as coisas têm que se encaixar em cada local, porque em Deus já se encaixou todas as coisas e todas as pedras já foram removidas sobre a nossa vida. Quantos corpos vocês acharam lá dentro? Quantos esqueletos, caveiras vocês acharam lá dentro? E sabe o que significa isso? Significa que já removeu a pedra da sua vida, da minha vida. Que já está tudo consumado, que Deus já fez. Enquanto as mulheres estavam pensando como vai fazer, Deus já estava dizendo: eu já fiz. Eu só preciso que você chegue até lá para ver com os seus olhos, experimente com o seu coração. E quando você está perguntando: mas como vai acontecer isso? Deus está dizendo: eu já fiz. Eu só preciso que você não volte atrás. Eu só preciso que você não paralise. Eu só preciso que você não deixe de buscar aquilo que seu coração pede em troca daquilo que seu racional questiona. Viver esse momento aqui, ele traz dois sentimentos. Estava falando com a Mila e estava orando ali em cima. Quando eu estava lá em cima e ele explicando as coisas, começou a gerar em mim uma indignação. Como falar como baiano. Que sacanagem, velho. Que sacanagem fizeram com esse homem. Trataram ele como bandido. Eu estava conversando com o Biro outro momento, fizeram um julgamento à noite. Porque tinha gente que amava Jesus. E se fizessem durante o dia, ia causar uma rebelião aqui. Fizeram de madrugada o julgamento, que é para que ninguém soubesse. Sepultaram, crucificaram ele já de madrugada, que é para quando tivessem o povo acordando, ele já estava lá. Que sacanagem fizeram com esse homem. Eu comecei ali a ficar pensando: por que, Senhor? Para que isso tudo? Será que não podia ser de uma forma diferente? Será que ele precisaria passar por isso tudo? E eu fiquei questionando. Quando eu cheguei aqui, eu entendi. Ele não está mais lá. Ele ressuscitou. E muitas vezes, eu repito, na nossa vida é assim. O problema é que a gente só para lá e não faz o caminho até aqui. O problema é que muitas vezes na nossa caminhada a gente fica lá, naquela caveira, naquele monte, naquela cruz, naquela crucificação, naquela dor, naquele sangue, naquela angústia, que é bonito de ver, é bonito de perceber que realmente aconteceu, mas muitas vezes a gente só para lá e esquece de viver o que tem aqui. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há.
Se me pedissem para resumir Jerusalém em uma palavra, eu diria santa. Santa para os cristãos que se prostam sobre o milagre da vinda do Salvador, ou para os judeus que ainda esperam a vinda do vosso, ou até mesmo os muçulmanos que, sob os ensinamentos de Maomé, se curvam nas mesquitas. Mas uma coisa é certa: essa terra é a terra de todos os povos, pois independentemente das crenças que cada um tem, existe uma só criação, uma só vida que nos faz iguais.